Olá, boa noite a todos e todas, muito bem-vindos ao canal Jesus e Jacó Casas Irmãs para mais uma das conversas das quartas-feiras à noite, né? Ou seja, no horário que você estiver assistindo, de manhã, de tarde, à noite, neste horário ou outro horário qualquer, que Deus seja conosco sempre, que os mentores das nossas casas irmãs, possam estar sempre presentes na vida de todos nós. Bom, hoje, 1º de março, mês de aniversário do Grupo Espírita Estrela Jacó II, que foi fundado em 3 de março de 1927 pelo tenente Rafael Uchoa, né, e Constança Medeiros, né? Então nós estamos comemorando ao longo do mês de março o aniversário desta casa, né? A nossa imensa gratidão a Rafael Uchoa, a Constança Medeiros e a todos os espíritos do bem que trabalharam e continuam trabalhando para que essa casa possa continuar firme e forte na seara do Cristo, né? Vamos falar um pouquinho de nada como se formou essa casa, né? O tenente Rafael Uchoa era um buscador, estava em busca de a sua melhora, né, moral e espiritual, encontrou no seu caminho a médium Constança Medeiros, né? A médium Constança Medeiros, ela era orientadora de um grupo espírita, São Miguel Arcanjo, mas que também, depois de algum tempo, esse centro terminou se desfazendo, né? E eles continuaram buscando o que poderiam fazer, né? E resolveram fundar o Grupo Espírita Estrela de Jacó, que era o primeiro, é por isso que nós somos o segundo, mas que também não correspondeu exatamente aos objetivos destinados e terminou se desfazendo. Então, depois de uma palestra feita na casa de um amigo, veio a ideia em Constança Medeiros de fundar um outro grupo com o nome de Grupo Espírita Estrela de Jacó II, né? E por que Jacó, né? O segundo porque já tinha havido um primeiro, né? E por que Jacó? Porque Jacó era foi um índio americano, né? E era um mentor, né? Era um espírito familiarizado naquele meio, naquele ambiente, e era um trabalhador, um servidor da causa de Jesus, né? Então ela resolveu homenagear, certo? Esse espírito que dizia ser, né, um índio norte-americano que se chamava Jacó, né? A inauguração se deu em 3 de março de 1927, né, com o nome Grupo Espírita Estrela de Jacó II, né? E depois de um tempo, o Rafael Uchoa, com recursos próprios, construiu a sede que nós temos hoje na Baixa do Bonfim, e aí o centro começou a funcionar lá, assim como a Escola Constança Medeiros, né? E tivemos até alguns anos atrás, mas tinha convênio com a prefeitura, né? Então vamos agora passar a palavra à nossa querida irmã Rosana Politano, mas não sem antes vibrar pela paz no mundo, né? Um minuto pela paz. Vamos vibrar pedindo luz, pedindo harmonia para todo o planeta Terra, pedindo paz, pedindo não às guerras, para que a energia do planeta melhore, para que não haja necessidade de tantos flagelos destruidores, tantas tragédias acontecendo, naturais, provocadas pelo homem. Apenas luz, luz, muita luz, sobre todo o planeta Terra e sobre toda a humanidade a ele ligada, sejamos encarnados ou os desencarnados ligados ao planeta. Muita luz, que assim seja. Rosana, minha querida, é com imensa satisfação que apresentamos a sua palestra na data de hoje, uma data tão importante para o nosso grupo. Muito obrigada. Boa noite. Estamos aqui mais uma vez para que possamos pensar sobre um tema, mas antes vamos promover aquela pausa, aquele intervalo, para que a gente possa criar um espaço, para que a gente possa se preparar para o questionamento da noite, para a reflexão da noite que teremos.
Convido vocês a fecharem os olhos e convido vocês a quietarem um bocadinho mais, de forma que sintam-se confortáveis sobre a cadeira, sobre a poltrona, sobre o sofá. E convido também que, ao fechar os olhos, você possa sentir um pouco mais intensamente a sua presença. Logo que fechamos os olhos, ainda percebemos ruídos internos, reflexo da ativação, reflexo do nosso corpo respondendo aos estímulos externos. Mas se a gente permanecer um pouquinho mais em contato com essa consciência que observa, a gente vai percebendo que esses movimentos internos eles vão diminuindo. E esse é o convite do início do nosso encontro, é que você possa perceber verdadeiramente e aos poucos essas turbulências, esses movimentos internos que são provocados pela nossa mente, esses movimentos eles vão diminuindo a sua intensidade, ou seja, entre um e outro começa a haver uma pausa, e essa pausa vai aumentando de forma que a pausa se torna mais predominante do que a dinâmica desses pensamentos, desses movimentos. E aí, quando você fecha os olhos e começa a fazer esse mergulho, leve a atenção para os seus pés, sinta a presença dos seus pés, sinta as suas pernas, sinta os glúteos apoiados sobre o assento. Agora leve a atenção para a extensão da sua coluna vertebral, o apoio das suas costas. E vai inspirando muito suavemente. E ao expirar, solte o ar suavemente pela boca. Você vai inspirar pelas narinas e vai soltar o ar devagarzinho pela boca. Vamos repetir essa inspiração, inspirando pelo nariz, soltando pela boca. Vamos repetir umas 5 vezes. E cada vez mais conscientes, vamos ficando do nosso processo respiratório. Então, relaxe suas faces, relaxe um pouco mais os ombros. E ao promover essa pausa, agora sim, podemos trazer as nossas mãos unidas em pranam, próximas ao coração. Vamos inspirar e vamos iniciar o nosso encontro desta noite vibrando o mantra Om 3 vezes. E vamos descer as nossas mãos devagarzinho, bem devagarzinho. E vamos abrindo os nossos olhos para darmos início à nossa conversa dessa noite, que é sobre um tema, eu sempre acho um tema difícil de se falar, apesar de ser belíssimo. O amor, o caminho do amor. Recurso e caminho. Falar sobre o amor
Esse Recursos e Caminhos é um texto retirado do livro Segue-me, psicografado pelo nosso querido, amoroso Chico Xavier. E falar sobre o amor é sempre algo que incita em mim, que desperta em mim, que acorda em mim uma profunda necessidade de exercitar mais o amor. Porque, apesar de ser belíssimo, né, quando a gente fala o caminho do amor, parafraseando nossa querida Joana de Ângeles, onde a gente pode dizer como ela, o amor é o caminho. Quando a gente pensa que o amor é o caminho, a gente consegue entender exatamente o porquê que a gente vive num ciclo de renascimentos, nós como espíritas que somos e acreditamos em reencarnação. A gente vê sentido nesse processo cíclico de renascimentos. Eu morro, volto, experimento coisas, experimento novos núcleos familiares, novas relações, novas, novas teias sociais, e desencarno e volto de novo. A gente vê um sentido nessa roda que não para de rodar, que é o samsara, segundo o hinduísmo, segundo o próprio budismo, que reconhece esse ciclo, né? O hinduísmo disse, olha, a vida é uma roda. Quando eu falo a vida, tanto faz no plano espiritual, enquanto espíritos não materializados, quanto no plano físico, enquanto espíritos dotados de uma materialidade. É cíclica, né? Quando a gente pensa no amor, a gente percebe que aí deve ser a culminância desse processo. Porque quando eu entender o amor e quando o caminho que eu escolhi se torna o caminho do amor, o próprio amor na sua expressão natural, na sua expressão compassiva, na sua expressão absoluta, quando eu chego nesse nível, eu não preciso mais passar por determinadas provas, nem por determinadas situações que ainda estão me obrigando a treinar a habilidade de sair do meu umbigo e de perceber o outro. Então, pensar no amor como a culminância, né, o propósito da gente estar nesse ciclo de renascimento. A gente vai se depurando, a gente vai se polindo, a gente vai se trabalhando até que, em algum momento, nós estaremos mais amorosos, menos egocêntricos, né? Menos voltados para o nosso próprio umbigo e para as coisas que nos agradam, mas pensando no outro como, de certa forma, um, um prolongamento, uma extensão do que somos, já que vamos entendendo que somos parte de um universo onde, na sua homeostase, ou seja, no seu funcionamento regulado, todos nós somos um. Todos nós somos partes de um todo. Então, pensar no amor é muito, provoca demais a necessidade do exercício. Porque, contrário a isso, quando a gente encarna e vem numa família e a psique começa a se amadurecer no decorrer dos anos, né? Dos primeiros anos, e a gente já falou sobre isso aqui, que a gente vai configurando o ego, a sua identidade pessoal enquanto indivíduo, eu sou, onde eu tenho um nome, onde eu reconheço aquele homem como o meu progenitor, onde eu reconheço aquela mulher como a minha mãe, minha progenitora, onde eu me vejo no núcleo ou não, onde eu começo a ter adereço para que eu possa me configurar essa vestimenta, para que eu possa configurar ao meu entorno quem eu sou, e a partir daí desenvolver conceitos sobre mim mesma, né? Isso tudo faz com que eu trabalhe uma identidade pessoal que é importante no processo reencarnatório, que é importante enquanto ser vivo.
Só que a grande metamorfose que se espera acontecer é que no decorrer dos anos, onde o meu corpo material começa a entrar num processo de amadurecimento e posteriormente de envelhecimento, que esses anos sejam importantes para que, em detrimento a esse, a esse declínio do corpo físico, eu eu faça um caminho de ascensão rumo à minha iluminação. E essa iluminação que a gente está falando aqui, vamos falar muito sinceramente, não é o samadhi do hinduísmo, né? É a iluminação onde eu não preciso nem reencarnar mais. Não, isso vai demorar muito para a gente. Mas a iluminação no sentido de eu cheguei nessa encarnação de uma forma e eu estou conseguindo melhorar um pouco mais alguns aspectos da minha natureza pessoal, da minha natureza individual, e esses aspectos me tornam uma pessoa melhor. Quando eu trabalho esses aspectos, quando eu identifico minhas dificuldades, e ao invés de criar uma revolta com relação a isso, eu assimilo, eu acolho e eu vou procurar ajuda para que eu possa trabalhar um pouco mais aspectos espirituais em mim, e com isso eu tenha recursos para me tornar uma pessoa melhor. Quando eu consigo fazer isso ao longo da minha encarnação e começar a perceber que, olha só como eu já melhorei, eu consegui. Aquele era um hábito que eu tinha, que não era um bom hábito, e que agora eu já consigo escolher um pouco mais sobre isso. Se eu era uma pessoa muito agressiva, olha, eu já consigo respirar, eu já consigo sentir compaixão, eu já consigo pensar antes de falar, e daí falar com menos agressividade, falar com mais assertividade. Isso é um trabalho de polimento que a gente vai fazendo, importante. E isso é muito importante no sentido do caminho de ascensão espiritual. Mas não é fácil, porque, como eu falei, no início da nossa encarnação, cada ciclo que a gente retorna, a gente está trabalhando um ego, uma estrutura pessoal, individual, quase material de quem eu sou. Então, espera-se que ao longo da maturidade a gente possa abrir mão dessa estrutura pessoal, né, no sentido de estar fechado para entender o outro, no sentido de estar fechado para olhar pelo ângulo do outro e perceber o que é que o outro possa estar sentindo, no sentido de melhorar a escutatória sobre o outro ou com o outro, no sentido de ter mais paciência com relação ao outro. Se a gente faz esse processo, ok, nós estamos seguindo o protocolo evolutivo e está tudo bem, né? Não é fácil. Trazer o amor como caminho é se destituir, muitas vezes, da própria imagem que se alimentou até aqui, de quem se é. Eu sou Rosana, eu sou assim, eu falo, está certo o que eu falei, o ponto de vista do outro não me importa, porque está equivocado. Não, nós vivemos num planeta diverso, muito diferente. As pessoas são muito diferentes, as pessoas trazem características individuais e trazem peculiaridades, né? Detalhes da sua natureza, detalhes do seu funcionamento, que são muito individuais. E não quer dizer que elas estão erradas e eu estou certa ou vice-versa. Quer dizer que nós interpretamos, às vezes, a mesma situação de forma diferente. Quer dizer que o que para o outro é doloroso, para mim pode não ser. Quer dizer que o que para o outro é prazeroso, para mim pode ser doloroso. Isso é a forma como eu lido, é a forma como o meu sistema interpreta determinada situação. E é diferente da interpretação do meu irmão, da minha irmã, de pessoas que, inclusive, conviveram, moraram e foram educadas pelas mesmas pessoas que eu. Mas somos espíritos diferentes. Pensar no amor como caminho é abrir mão, muitas vezes, do nosso
umbigo. É abrir mão do lugar em que tem que ser melhor para mim, tem que ser mais vantajoso para mim. Senão eu não quero. É colocar o outro no mesmo patamar de respeito, né, que você se coloca. É dizer assim, se tem que ser bom para mim, tem que ser bom para o outro também. Tem que ser gentil para os dois, né? Porque não tem ninguém melhor aqui. A gente precisa entender que ninguém é melhor do que ninguém. Estamos todos reencarnados num planeta. Vamos fechar um pouco mais o cerco, estamos todos reencarnados no mesmo país, né? Sujeitos às mesmas leis e cultura. Isso quer dizer que somos muito parecidos, né? Que temos dificuldades muito próximas ainda. Não tem ninguém melhor. Quem está bem melhor não está aqui mais. Provavelmente não precisa passar por essa situação planetária. Então, entender que o outro tem a importância que eu tenho, que eu preciso respeitar o direito ao próximo, que eu preciso respeitar o funcionamento do outro. Conheço pessoas que se dizem intelectuais, que estudam e são intelectuais, são pessoas que têm argumentos para tudo, argumento científico para tudo, mas que têm uma enorme dificuldade em escutar a opinião contrária à sua. O que está faltando? Entender que o outro tem direito de pensar exatamente o contrário da gente. É direito dele, né? O julgamento se está certo ou se está errado, que pode existir em função de leis espirituais, e nós falamos sobre isso, em liberdade de consciência, né? Há umas 3 ou 4 gravações atrás, né? A conversa atrás, mas assim, é o direito do outro se expressar. Isso não se barganha. Agora, é um direito meu me manter no lugar onde eu defendo o meu ponto de vista, mas eu escuto o do outro, eu penso sobre, eu avalio sobre, eu vejo o que pode estar trazendo, o que pode ser frutífero, o que pode ser benigno para um questionamento, e vou tirando proveito dessa diversidade de opiniões. Agora, é preciso colocar o amor à frente de tudo, porque só o amor vai fazer com que a gente saia daquele lugar onde a vantagem maior tem que ser minha, o benefício maior tem que ser meu e tem que ser melhor para mim, porque eu mereço. Eu mereço. O outro também merece. Então, o sentido de justiça, ele é embasado no amor. Porque a justiça eu preciso olhar para o outro, eu preciso enxergar o outro, eu preciso deixar que o outro se expresse, eu preciso escutar a opinião do outro. E mesmo que aquela opinião não esteja de acordo com o que eu tenho como correto, eu posso colocar meu ponto de vista, e é direito também, é lícito que eu coloque, né? Que eu coloque meu pensamento, mas é preciso ter maturidade. É preciso ter maturidade para que esse amor que a gente sabe que é o caminho, porque a gente sabe. Porque onde não tem amor, vai ter predominância do eu, do ego. Onde não tem amor, vai ter predominância das vantagens para mim. Onde não tem amor, vai ter dificuldade de aceitar o outro como ele é. Onde não tem amor, vai ter briga por vantagens. Não tem justiça. Onde não existe amor, onde não existe minimamente o senso de amor, não há justiça. Porque a gente fica querendo que seja melhor para a gente, que seja mais vantagem para a gente, que seja mais conveniente para a gente, nas menores coisas do dia. É na hora que a gente vai fazer o nosso prato de comida e que está repartindo numa família grande, a gente vai puxar um pouquinho mais para a gente, esquecendo que tem mais pessoas ainda para se alimentar. É na hora em que a gente vai discutir um assunto, vai conversar sobre um assunto, a gente
forçar que o outro não só entenda, compreenda, mas acate a nossa opinião como sendo a correta, é fazer pequenos manuseios, pequenas barganhas para levar vantagem nas relações. Onde não tem amor, tem manipulação. Onde não tem amor, tem injustiça. Onde não tem amor, tem egoísmo. Isso é o claro, né? Então, assim, entendo que o amor seja o caminho. Mas é um caminho onde a gente vai ter que abrir mão do nosso ego cristalizado. Não é abrir mão do ego. Ninguém vive sem ego. Mas abrir mão daquele ego que tem que ter que levar vantagem em tudo, tem que ser o que se beneficia em tudo, aquele que não é para mim, tem que ser para mim. Não, você pode conviver com seu ego. Como eu sempre falo, né, uma frase de hinduísmo, é só submetê-lo à sua alma, à sua essência espiritual, que faz contato com esse amor, que faz contato com esse sentido de justiça, que faz contato com a compaixão, com o altruísmo, e com tantos e tantos outros sentimentos que são importantes na configuração planetária, para que esse planeta seja um planeta de menos injustiças, né? E de mais compaixão, de mais justiça, mais senso de respeito ao próximo. O amor é o caminho, mas a gente precisa se recrutar para fazer esse caminho, né? E são muitos os recursos. Por exemplo, a oração, pedindo a Jesus, pedindo a Deus, pedindo a seus guias, pedindo aos seus gurus, seus mestres, que ajude, me ajude, Senhor, a olhar o outro, a perceber o outro, a sentir o outro, a estar nesse lugar de compaixão. A meditação é importante também como recurso, porque quando você para meditar, quando você para se perceber, você se percebe em todas as nuances, em todos os tons. As coisas boas e as dificuldades também vão surgindo, e você pode se ver com a humanidade que lhe é peculiar. E você vê que nós ainda temos muitas dificuldades. Temos muitas dificuldades. Nós temos o ego, ele é muito poderoso. Então, a meditação, a oração é um recurso, uma leitura onde possa estimular a nossa consciência espiritual. Uma leitura onde fale de amor, onde fale de abnegação, onde fale de busca espiritual. Porque, veja bem, no mundo em que a gente vive, os apelos são sempre para fora, te chamando para fora, né? Te chamando para os prazeres rápidos, materiais, sensoriais, e isso faz parte do jogo. Não tem nenhum guru, nenhum santo aqui, não tem nenhum ser iluminado. Isso faz parte do jogo. Então, a gente quer se distrair, a gente quer sair, a gente quer comer, a gente quer brindar, a gente quer dançar. Tudo bem, mas a gente não pode ser só isso. Só que o mundo que a gente vive, que é um mundo que ainda está muito marcado pela materialidade, ele é cheio de apelos, né? O nosso cotidiano é cheio de apelos que puxam a gente para fora. E a gente vai perdendo o contato com essa capacidade espiritual que nós temos. Somos espíritos, essencialmente espíritos, energia. Mas a gente vai se desconectando dessa realidade e vai se identificando com a persona, só com o material. Com o material significa com o corpo e com o que agrada ao corpo, o que agrada aos sentidos. E muitas vezes, quando a gente faz esse caminho de distanciamento da natureza espiritual, junto vai o amor, a nossa capacidade compassiva, a nossa capacidade altruísta, a nossa capacidade de discernir, de julgamento interno, de dizer, não, Rosana, esse seu comportamento não condiz com o que você acredita. Você está sendo egoísta, você está sendo dura, você está sendo egóica, você tá querendo que o outro pense como você. Eu sou responsável pelo que eu penso. Isso é uma grande responsabilidade minha. Eu não posso ser responsável pelo que o outro pensa.
Se o outro está equivocado no meu julgamento, se eu tenho um norte espiritual, se eu tenho uma busca espiritual e julgo do lugar onde eu estou que a forma do funcionamento do outro, que eu imagino, né, ser o correto, não está adequada, isso é um julgamento meu, né? Eu preciso tomar cuidado com isso. E nesse momento eu preciso voltar a minha energia, a minha atenção para mim de novo, para que eu compreenda o que é que eu estou vendo no outro que ressoa em mim, que talvez eu consiga até controlar aquele aspecto em mim, mas ele está ali, ele está ali, ele está dormente, adormecido, né? Então, normalmente, o que a gente vê pulando no outro, gritando no outro, o que a gente vê de característica no outro que incomoda a gente, que salta aos nossos olhos, é porque tem uma ressonância em nós. Às vezes, até a gente já consegue controlar aquilo. Deus sabe a custa de quê, mas a gente controla. Mas está ali. Porque o que não está em mim, o que realmente não reverbera em mim, eu não vejo no outro, eu nem percebo. Nós somos esse guisado de emoções. Nós somos esse mix de sensações. Nós estamos no caminho. E o amor é o melhor caminho, é o caminho. Mas nós sabemos que para isso é preciso que a gente se recurse, pedindo, fazendo orações, pedindo ajuda aos nossos guias, aos nossos mestres, que a gente tenha um cotidiano de leituras saudáveis, leituras edificantes, que a gente crie o hábito de se corrigir quando se perceber fazendo algo que vai de encontro ao que a gente sabe, que nós já sabemos o que não temos mais o direito nem o merecimento, né, de ignorar. Nós estamos estudando sobre espiritismo, espiritualidade. Nós não podemos ficar na passividade da escutatória inerte. Nós não perdemos esse benefício já. Não temos, somos seres esclarecidos, né? A gente precisa assumir o leme da nossa embarcação e assumir junto com isso o dever de fazer um caminho de autoobservação, um caminho onde a gente vai, sabe, se posicionando melhor. Olha, aquilo que eu vi em fulano eu não gostei, mas por que eu não gostei? Será que não tem algo dele aqui que também está em mim ainda guardadinho lá dentro, escondidinho, cimentado, mas ainda pulsa quando tem lá fora um exemplo? Acorda ele? Então, assim, a gente precisa entender que o caminho do amor é um caminho de retificações, é um caminho de polimento nosso. O caminho do amor é um caminho de disciplina, de diligência da nossa parte. O amor não vai aparecer nas nossas vidas como se fosse um passe de mágica. O amor, ele é processual, como tudo. E ele pede nesse caminho que tenhamos paciência e diligência, paciência e determinação. Porque o amor é processual. O amor é um processo. O amor não é do nada aconteceu. De repente aconteceu. Não. O amor, ele vai surgindo na medida em que a gente vai tirando o pó da superfície, tirando o que ficou ali sedimentado e vai fazendo essa limpeza na nossa natureza espiritual e material. Vai dando esse polimento. O amor, ele está aí, porque nós somos filhos de um Deus que é puro amor. Não tem nada além de muito amor. Um Deus perfeito, um Deus misericordioso, absolutamente amoroso. Então, nós somos herdeiros dessa partícula amorosa. Claro que sim. Mas nós precisamos limpar a nossa superfície,
né? E essa limpeza se dá por um trabalho diligente de autocorreção, né? De autorretificação, sabe? Isso não dá mais, eu não tenho mais idade para funcionar dessa forma. Eu preciso ter paciência na escutatória. Eu preciso tentar entender. Eu não vou conseguir me botar no lugar do outro, porque a gente tem essa, né? Vá para o lugar do outro para você entender. O lugar do outro é do outro, eu não vou conseguir. Mas daqui de onde eu estou, eu posso tentar entender a forma como o outro está pensando. E se eu coloco uma pitada de compaixão, uma pitada de amor, nossa, eu posso entender exatamente a dor e a forma do funcionamento. Eu não vou conseguir estar no lugar dele, porque a experiência de vida dele foi diferente da minha. Nós somos seres únicos. Cada um tem a sua forma de interpretar eventos que podem ser até iguais, mas a forma de interpretação e assimilação é diferente. Então, o que acontece para você e pode ser traumático, para mim, pode não ser traumático. Mas eu não posso perder a sensibilidade de entender, ou ao menos de observar a dor do outro. Eu não posso me desensibilizar, porque eu estou muito focada em mim mesma, em mim mesma. Então, o caminho do amor é um caminho de trabalho, é um caminho de diligência, é um caminho de correção, de você dizer de novo, eu estou me achando predominante sobre o outro. De novo, eu estou impondo ao outro o que eu acho que é certo. De novo, eu estou querendo que o outro seja o que eu quero que ele seja. Onde está o amor? Onde está o respeito pela diferença? Onde está o respeito pelo o funcionamento? E volto a dizer, como em todas as nossas conversas, eu posso escolher estar ou não com o outro. Mas o sentido da compaixão é para além disso. Perpassa isso. Eu posso desenvolver compaixão mesmo não estando ao lado. E quando a gente começa a entender o amor como caminho, é incrível como muitas dores cessam. Elas vão cessando. Os mestres dizem isso. A gente deixa de estar sofrendo por picuinhas, por coisas desnecessárias, porque a gente compreende que essa mesma capacidade de amar e de olhar o outro de um ponto de vista que não é do nosso umbigo, mas é pelo nosso coração, faz com que a gente também compreenda que nós não temos o dever, e nem é lícito, nem é justo que a gente tente mudar a vida do outro porque acha que a gente tem que fazer melhor do que ele está fazendo. Não. A gente simplesmente deixa que as pessoas elas possam concluir o seu processo evolutivo através das suas experiências. E quando elas precisarem, nós estaremos aqui, da mesma forma que quando nós precisarmos, certamente a ajuda nos chegará. Então, o amor como caminho é uma habilidade de se perceber. Estando no processo, mas eu não sou a parte mais importante do processo. Existem, né? Existe uma teia, um tecido cósmico, onde há um fusionamento, há uma junção, há uma conexão, há uma ligação entre mim e o outro. Somos parte desse processo maravilhoso. Ninguém é melhor do que ninguém. Nós estamos na escola do aprendizado. Então, ter o amor como caminho, sabendo que não vai ser algo de geração espontânea, mas vai ser processual, buscando os recursos, buscando a autolapidação, buscando a autocorreção, buscando a discriminação no sentido assim, eu vou discriminar minhas ações, assim, eu vou questionar as minhas ações, eu vou analisar as minhas ações.
eu preciso estar nesse lugar de autoobservação. Eu preciso estar nesse lugar onde eu tenha consciência de que, poxa, mais uma vez, aquele meu hábito que eu desenvolvi se efetivou de novo, mas eu vou corrigir. É trabalhoso. Eu ouvi outro dia uma edição de uma palestra, de uma conversa, de uma resposta de Chico Xavier sobre o trabalho e a pausa. E ele dizendo que viver é trabalhar nessa coisa processual de se corrigir, de desenvolver a capacidade de amar, de desenvolver a capacidade de entender que nós não somos melhores que o outro, somos irmãos. A dor do outro reverbera em mim, a minha dor reverbera no outro. Né? Quando acontece uma tragédia em São Paulo, no Rio, na Tailândia, na Índia, na China, no Japão, tem um campo vibracional que envolve a gente, que se move e que sente e que traz essas ondulações até nós. E nós sentimos, nós começamos a acordar no meio da madrugada, nós começamos a ter a mente mais agitada, nós começamos a perder. Sabe? Porque tem um chamado para um trabalho aí, que é para um trabalho, e precisamos trabalhar. Então, a vida, no sentido espiritual, é trabalho, é trabalho. Não importa se você está encarnado ou desencarnado. O trabalho é, vamos nos corrigir, vamos desenvolver a habilidade do amor, vamos ser menos egóicos, vamos poder escutar o outro, vamos poder ampliar a nossa capacidade de entender o funcionamento do outro, vamos construir uma estrutura emocional que seja mais receptiva às diferenças. Esse é o caminho do amor. E é um caminho que a gente faz todo dia, porque todos os dias nós temos inúmeras situações que nos convidam a trabalhar o amor, que nos convidam a trabalhar a alegria, que nos convidam a trabalhar a satisfação e gratidão por Deus. A satisfação em estar aqui, nessa oportunidade única, de estarmos reencarnados e podendo nos melhorar, e a gratidão por essa oportunidade ímpar de ter experiências que nos acordam para a necessidade dessa lapidação, desse trabalho de purificação. Então, o caminho do amor, recursos e caminhos. Nunca se esqueçam da meditação, da oração, a oração fortíssima, da mentalização, né? da leitura de livros que despertem em nós, de filmes. Tem filmes que despertam o amor em nós, né? Histórias de pessoas que foram tão gentis, tão generosas, que a gente sai inspirada do filme. É isso que a gente precisa. Porque ver violência, ver discórdia, ver as coisas sem sentido através de toda a forma de agressividade, não vai trazer, mas não vai trazer nenhum benefício. Mas a gente precisa escolher os recursos para que nós possamos despertar em nós a semente da amorosidade, a semente da compaixão, a semente do altruísmo, a semente do sentido de Deus, que é o processo de estar encarnado. É se aproximar de Deus, da face de Deus, segundo Paramahansa Yogananda. E a gente só pode se aproximar de Deus para poder ver a face de Deus quando a gente começa a ser menos ego e mais amor. Menos ego e mais amor. Menos eu e mais Deus. Menos eu e mais Deus. Quando a gente se coloca em segundo plano, né, no sentido de eu cuido de mim, eu sei minhas necessidades, eu sei meus limites, mas eu não sou melhor do que ninguém. Eu não tenho que estar melhor do que ninguém. Eu não tenho que provar ser mais importante do que ninguém. Eu não tenho que correr atrás de um reconhecimento de ninguém. Eu estou em paz com o meu processo. Então,
Menos eu, mais Deus. Quanto mais a gente faz esse caminho de se desegoidificar. Quando eu digo desegoidificar, é sair daquele ego cristalizado que todos nós temos, né? Que tem que ser melhor para mim, tem que ser vantagem para mim, eu tenho que levar a melhor parte. Não, tem... Quando a gente começa a olhar para o outro e dizer é justo que seja bom para os dois, é justo que seja gentil com todo mundo, é justo que todos os envolvidos possam desfrutar de paz e tranquilidade. Quando a gente começa a dar ao outro o direito de receber o que nós gostaríamos de ter, aí sim, aí sim, nós estamos descobrindo o amor de Deus em nós. E eu encerro aqui a nossa conversa agradecendo a atenção de vocês. E pedindo que nesse momento possamos fechar os nossos olhos, mais uma vez, e possamos sentir a presença desse amor pungente em cada célula do nosso corpo. Esse amor crístico, o amor que Cristo sentiu por cada irmão. O amor de Deus por seus filhos. O amor do nosso mestre, do nosso guia, do nosso anjo da guarda. Aquele amor compreensivo, paciente, generoso, gentil. Que nós possamos fazer contato com essa potência amorosa em nós. E que esse ano que está aí se iniciando, que nesse ano possamos experimentar mais amor nos nossos corações, mais entendimento na nossa vida, mais compaixão e mais alegria em partilhar amor, amor, amor. Vamos trazer as mãos unidas em Pronam, vamos inspirar e vamos encerrar o nosso encontro desta noite dizendo Om Shanti. Muita paz, muita paz, muita paz. Até